A ligação chegou às 14h47 de uma terça-feira. Eu estava revisando os relatórios de aquisição do meu mais recente empreendimento imobiliário quando meu telefone vibrou com um número desconhecido. Alô, aqui é Vitória Manning da Elega Events Planning, disse a voz, carregada de uma doçura ensaiada. Estou ligando sobre o casamento dos Henderson neste sábado. Henderson, meu sobrenome de solteira, o nome que deixei para trás 3 anos atrás, quando finalmente cansei das constantes desconsiderações e manipulações da minha família. Sim, respondi simplesmente, pousando minha caneta. Bem, tenho algumas notícias infelizes, continuou Vitória, agora com um tom mais desdenhoso. Você foi desconvocada do casamento, por ordem da família. Sinto muito, mas houve uma mudança na lista de convidados. Inclinei-me para trás na minha cadeira de couro, olhando para o horizonte de Chicago do meu escritório de canto, no 47º andar. Pelas janelas do chão ao teto, podia ver as equipes de construção trabalhando no novo Anderson Plaza, mais uma adição ao meu império imobiliário que minha família não sabia que existia. Entendo, disse calmamente. Ótimo. Isso torna as coisas mais fáceis do que eu pensei. Me disseram que você poderia causar uma cena ou algo assim. Enfim, tenha um bom dia. A linha caiu. Fiquei olhando para o telefone por um instante e então ri, uma risada genuína, de surpresa, que ecoou pelo meu escritório vazio. Eles realmente fizeram isso? Minha própria irmã me desconvocou do casamento dela. O casamento que seria realizado no Granville Manor, o principal espaço para eventos da cidade, o mesmo que eu havia adquirido há 6 meses por meio da minha holding, a Morrison Properties LLC. Meu assistente, David, bateu na porta. Senhorita Anderson, sua reunião das 15 horas chegou. Cancele, disse, ainda sorrindo. E me traga o arquivo da aquisição do Granville Manor. 20 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Mesmo número. Alô, senhorita Anderson. A voz de Vitória estava completamente diferente agora, aguda, desesperada. Eu sinto muito, muito mesmo pela confusão anterior. Eu não tinha ideia. Quero dizer, não sabíamos que a senhora era proprietária de todo o local. Por favor, me diga que podemos resolver isso. O casamento é amanhã. Deixei o silêncio se prolongar por um instante, ouvindo sua respiração acelerada. Vitória disse finalmente: acho que precisamos conversar. Sim, absolutamente. Respondeu ela apavorada. A senhora pode vir até aqui ou eu posso ir até você? O que for melhor, senhorita Anderson. Afinal, a senhora é a proprietária, e eu estou mortificada com esse mal-entendido. Estarei aí em 1 hora. O Granville Manor ficava em 12 acres impecáveis em Iglan Park, cerca de 30 minutos ao norte do centro de Chicago. Eu me apaixonei pelo imóvel no momento em que o vi, uma mansão restaurada dos anos 1920, com jardins cuidadosamente cuidados, um salão de festas capaz de receber 300 convidados e diversos cômodos menores para cerimônias íntimas. Era o tipo de lugar onde a elite de Chicago realizava suas celebrações mais importantes. Eu o havia comprado não por sentimentalismo, mas porque era um investimento inteligente. O local estava totalmente reservado com 2 anos de antecedência, com casais pagando de $50 mil a $200 mil pelo casamento dos sonhos. O que eu não esperava era que minha irmã Emma o reservasse para seu casamento com Bradley Ashore, herdeiro de uma fortuna farmacêutica e, segundo minha mãe, finalmente alguém digno do nome Henderson. Vitória me esperava no saguão principal, praticamente roendo as unhas de ansiedade. Ela parecia mais jovem do que eu esperava, talvez uns 28 anos, com cabelos loiros perfeitamente penteados e um terninho de grife que provavelmente custava mais do que o aluguel de muita gente. Senhorita Anderson, ela correu em minha direção assim que me viu. Não consigo me desculpar o suficiente pelo que aconteceu ao telefone. Eu realmente não tinha ideia de que a senhora era a proprietária. Sua irmã apenas me disse que você não era bem-vinda e me pediu para cuidar da situação. O que exatamente Emma lhe contou sobre mim? Perguntei, seguindo-a até o escritório principal. Vitória parecia desconfortável. Ela disse que você era a decepção da família, que abandonou os negócios da família para perseguir alguma startup fracassada e que sua presença seria embaraçosa para os convidados. Quase ri de novo. Startup fracassada. Se ao menos eles soubessem.
3 anos atrás, eu trabalhava no Henderson Financial Group, a empresa de investimentos do meu pai. Eu era filha bonita, trabalhando 60 horas por semana, gerando milhões em receita, enquanto era tratada como estagiária pelo meu pai e pelo meu irmão mais velho, Marcos. Toda ideia que eu apresentava era descartada. Todo sucesso que eu alcançava era atribuído a outra pessoa. E todo erro, por menor que fosse, era amplificado e usado como prova de que eu não tinha o que era necessário para ser uma verdadeira Henderson. O ponto de ruptura veio quando descobri que Marcos estava levando crédito pelo meu trabalho em um grande negócio de títulos municipais. Um negócio que rendeu à empresa 12 milhões de dólares em taxas. Quando confrontei meu pai sobre isso, ele me disse que eu estava sendo emocional e que deveria me concentrar em aprender com meu irmão em vez de competir com ele. Então, eu parti. Levei minhas economias, meus contatos e minhas ideias e desapareci completamente do mundo deles. O que eles não sabiam era que eu estava construindo algo muito maior do que poderiam imaginar. Vitória disse, acomodando-me na cadeira à frente de sua mesa: me conte sobre o casamento de amanhã. Ela puxou uma pasta grossa. Vai ser lindo. 250 convidados, cerimônia no Rose Garden às 16 horas. Coquetel na varanda. Recepção no Grand Ballroom. A família Short não poupou despesas. Esse evento facilmente chega a 180 mil dólares. E Emma disse especificamente, ela não é bem-vinda. Ela deixou isso muito claro, disse, e cito, sob nenhuma circunstância minha irmã deve se aproximar deste casamento. Ela já envergonhou nossa família o suficiente, e não vou permitir que estrague o dia mais importante da minha vida. Senti algo frio se instalar no meu peito. Não exatamente raiva, mas como clareza. Vitória, preciso que você ligue para Emma. Diga a ela que houve um problema com o local para amanhã. Problema? Disse Vitória, surpresa, mas está tudo perfeito. As flores serão entregues amanhã de manhã. A equipe de buffet está confirmada. A banda já fez o teste de som. Diga a ela que o local foi reservado 2 vezes e que precisamos discutir alternativas. O rosto de Vitória empalideceu. Mas isso não é verdade. E mesmo que fosse, não poderíamos encontrar outro local desse nível com menos de 24 horas de antecedência. Não para um casamento desse tamanho e importância. Eu sei, disse simplesmente. Vitória demorou um momento para entender realmente o que eu estava pedindo. Quando percebeu, seus olhos se arregalaram. Senhorita Anderson, a senhora não pode estar falando sério. Faça a ligação. Meu telefone tocou 15 minutos depois. Como assim? O local está reservado 2 vezes. A voz de Emma estava tão estridente que precisei afastar o telefone do ouvido. Emma disse calmamente: você não acha, Emma? Para mim, isso é um desastre. Você tem ideia de quanto dinheiro gastamos neste casamento? Só as flores custaram 15 mil dólares. E agora você está me dizendo que algum planejador de casamento incompetente errou a reserva? Na verdade, não houve erro na reserva. Silêncio, disse Emma. O que quer dizer com isso? Quero dizer que a Vitória ligou para você porque eu pedi. Veja, Emma, eu sou a proprietária do Granville Manor. E tenho sido nos últimos 6 meses. Mais silêncio. Isso é impossível. Você não tem esse tipo de dinheiro. Está mal conseguindo se sustentar com seu pequeno negócio de informática. Ela só sabia disso. Emma, quero que me escute com muita atenção. Você tem 2 opções. Pode se desculpar por me desconvocar do seu casamento, sua irmã, e podemos fingir que essa conversa nunca aconteceu. Ou pode procurar outro lugar para se casar amanhã. Você está blefando. Isso é algum tipo de piada doentia. Provavelmente ligou fingindo ser a proprietária do local só para me irritar. Confira os registros do imóvel, Emma. A Morrison Properties LLC comprou o Granville Manor em abril. A Morrison Properties é minha empresa. Pude ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha. Mesmo que isso seja verdade, o que eu não acredito, você não cancelaria meu casamento de verdade. Você não é tão cruel. Está certa. Eu disse que não sou cruel. Eu simplesmente não tenho interesse em hospedar eventos para pessoas que me consideram uma vergonha para a família.
Isso é loucura. Vou ligar para o papai. Ele vai resolver isso. Por favor, faça isso. A linha caiu. Meu telefone tocou novamente 20 minutos depois. Desta vez era meu pai. Sofia, que diabos está acontecendo? Disse ele. A Emma está histérica, afirmando que você é proprietária de algum espaço para casamentos e que está tentando sabotar o casamento dela. Oi, pai. Como você está? Faz quase 2 anos desde a última vez que conversamos. Não me faça jogos. A Emma disse que você está ameaçando cancelar o local do casamento dela. Não estou ameaçando nada. Apenas informei que, como proprietária do Granville Manor, tenho o direito de escolher quais eventos hospedarei. Silêncio, ele disse. Então você é proprietária do Granville Manor, entre outras propriedades? Sim. Como? Você saiu da Henderson Financial sem nada. Tinha talvez $50.000 em economias. Eu tinha mais que economias, pai. Tinha 3 anos de contatos acumulados trabalhando na sua empresa. Tinha um profundo conhecimento do mercado imobiliário de Chicago por todos aqueles negócios com títulos municipais em que trabalhei, os mesmos que o Marcos levou crédito. E tinha algo que você nunca se deu ao trabalho de notar: talento. Isso é ridículo. Mesmo que de alguma forma você tenha comprado uma propriedade, o Granville Manor vale pelo menos $8 milhões. Não há como você ter conseguido pagar algo assim. Pai, você se lembra do Millennium Development Project? Aquele em que a cidade precisava de $200 milhões em financiamento para o novo distrito cultural. Claro, esse foi negócio do Marcos, um dos maiores sucessos dele. Sem dívidas, esse foi o meu acordo. Passei 8 meses construindo o relacionamento com o Comitê de Planejamento Urbano. Estruturei todo o pacote de financiamento. Negociei os termos com os empreiteiros. O Marcos apenas assinou os papéis e tirou a foto para o boletim da empresa. Isso não é. E a aquisição industrial Patterson, aquela que rendeu $15 milhões em honorários para a Henderson Financial, também foi minha. Eu identifiquei a empresa como alvo de aquisição. Eu construí os modelos financeiros. Eu apresentei a proposta ao conselho da Patterson. Marcos apenas apresentou o meu trabalho e ganhou uma promoção. Consegui ouvir a respiração pesada dele do outro lado da linha. Durante 3 anos, eu construí o seu negócio enquanto você e Marcos ficavam com todo o crédito e me diziam que eu não era inteligente o suficiente, que não era agressivo o bastante, que não era uma verdadeira Henderson. Então, eu saí e recomecei do zero. A diferença é que, desta vez, fiquei com o crédito pelo meu próprio trabalho. Mesmo assim, uma propriedade não faz de você algum tipo de magnata do setor imobiliário. Puxei a pasta que David havia preparado para mim mais cedo. A Morrison Properties atualmente possui 17 imóveis comerciais na região metropolitana de Chicago, com valor combinado de aproximadamente $180 milhões. Também detemos participação majoritária em 3 projetos de desenvolvimento que começarão a ser construídos no próximo ano. E, neste momento, estamos em negociações para adquirir o prédio da Henderson Financial Group. O silêncio se prolongou tanto que pensei que a ligação tivesse caído. Você está tentando comprar o nosso prédio? Meu pai finalmente disse. Eu já fiz a oferta. Seu senhorio pareceu bastante interessado. Algo sobre a Henderson Financial estar 3 meses atrasada no aluguel. Outro longo silêncio. O que você quer, Sofia? Quero que minha família me trate com o mesmo respeito que mostra a estranhos na rua. Quero que Emma se desculpe por ter me desconvidado do casamento dela. E quero que todos vocês parem de fingir que sou um fracasso só porque escolhi ter sucesso fora do pequeno reino de vocês. E se Emma se desculpar, se reconhecermos que julgamos mal a sua situação, então ela terá um lindo casamento em um dos locais mais exclusivos de Chicago e seguimos em frente como uma família de verdade. E se ela não se desculpar? Olhei pela janela do escritório do local, onde uma equipe de jardineiros dava os últimos retoques no jardim de rosas, onde a cerimônia de Emma deveria acontecer no dia seguinte. Então ela passará as próximas 18 horas tentando encontrar outro lugar para se casar? Isso é chantagem. Não, pai. Isso é negócio. Algo que aprendi com você, na verdade. Ele desligou sem se despedir.
Uma hora depois, Emma ligou de volta. Sua voz estava mais baixa agora, menos histérica. Sofia. Sim. Mamãe disse que eu deveria pedir desculpas. O que você acha? Houve uma longa pausa. Eu acho que não entendo como isso aconteceu. Como você passou de decepção da família dona de metade de Chicago sem que nenhum de nós soubesse? Eu deixei de ser o bode expiatório de vocês para ser bem-sucedida. Existe uma diferença. Nós realmente machucamos você, não foi? Foi a primeira vez que algum membro da minha família reconheceu que o modo como me trataram poderia ter sido injusto. Senti algo se soltar no meu peito, um nó de ressentimento que eu carregava havia 3 anos. Sim, Emma, vocês realmente machucaram. Me desculpe. Me desculpe por ter desconvidado você, por ter chamado o seu negócio de fracasso, e me desculpe, por tudo. Eu não sei como consertar isso, mas quero que você esteja no meu casamento. Se ainda quiser ir. Pensei a respeito. Eu poderia fazê-la se humilhar mais. Poderia exigir desculpas do resto da família, obrigá-los a reconhecer cada desfeita, cada comentário desdenhoso, cada vez que me fizeram sentir pequena e inútil. Mas Emma ainda era minha irmã. E por baixo de toda a arrogância e crueldade casual, ouvi algo que não escutava havia anos: arrependimento verdadeiro. Eu estarei lá, disse finalmente. Sério? Sério. Mas, Emma. Sim? Essa conversa nunca aconteceu. Para todos os outros, amanhã eu sou apenas mais uma convidada que sabe apreciar bons locais para eventos. Entendi. E, Sofia, obrigada. No dia seguinte, cheguei ao Granville Manor às 15h30, meia hora antes da cerimônia. Escolhi minha roupa com cuidado, um vestido azul marinho, elegante mas discreto, combinado com joias simples. Eu queria me misturar, não chamar atenção, Mas, ao atravessar a entrada principal, não consegui evitar sentir um orgulho silencioso ao olhar em volta para o espaço que eu mesma havia restaurado e transformado no principal destino de casamentos de Chicago. Emma estava deslumbrante em seu vestido de noiva, uma criação sob medida que provavelmente custou mais do que o carro da maioria das pessoas. Quando me viu, afastou-se das madrinhas e correu até mim. Sofia, você veio. Claro que vim. Você está deslumbrante, Emma. Obrigada. E obrigada também por tudo. O local está absolutamente perfeito. Fico feliz que esteja satisfeita. Ela hesitou por um momento, depois se inclinou mais perto. Posso te perguntar uma coisa? Você é mesmo tão bem-sucedida quanto disse ao papai ontem? Sorri. Na verdade, mais bem-sucedida ainda. Mas vamos falar disso em outro momento. Hoje é sobre você e o Bradley. A cerimônia foi linda. Emma e Bradley trocaram votos no Rose Garden sob um céu perfeito de setembro, cercados por familiares e amigos que não faziam ideia de que a dona do local estava sentada na terceira fila, assistindo sua irmã se casar com uma das famílias mais proeminentes de Chicago. Durante a hora do coquetel, me vi em conversas com vários convidados, muitos dos quais, descobri, eram potenciais clientes para meus projetos de desenvolvimento. Quando o jantar foi servido, eu já tinha 3 novos cartões de visita e 2 pedidos de reunião para a semana seguinte. Meu pai se aproximou de mim durante a recepção, visivelmente desconfortável em seu smoking. Sofia, filha, podemos conversar? Saímos para o terraço, afastando-nos do barulho da festa. Eu te devo um pedido de desculpas, disse-lhe sem rodeios. Pelo que exatamente? Ele fez uma careta diante da franqueza da pergunta. Por ter subestimado você, por ter te dado como garantida, por ter deixado Marcos levar o crédito pelo seu trabalho e por ter feito você sentir que precisava escolher entre fazer parte da família ou ser bem-sucedida. Observei seu rosto. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, mais cansado, mais desgastado. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sabia que o Marcos estava assumindo o crédito pelos meus negócios? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu suspeitava. Mas você não o impediu. Eu dizia a mim mesmo que seria um aprendizado de caráter, que você precisava aprender a lutar pelo reconhecimento. O que você realmente pensava era que o Marcos merecia mais o crédito do que eu, porque ele era o filho, o herdeiro,
e eu era apenas a filha que acabaria se casando e deixando os negócios de qualquer jeito. Ele não negou. Eu tenho orgulho do que você construiu, Sofia. Só queria que tivéssemos construído isso juntos. Olhei de volta pelas janelas da recepção, onde Emma dançava com o novo marido enquanto amigos e familiares celebravam ao redor deles. Era o tipo de vida que eu um dia achei que queria. A aprovação da minha família, um lugar no mundo deles, o reconhecimento do meu valor. Pai, quero te mostrar uma coisa. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco, mostrando os saldos das contas da Morrison Properties e de suas subsidiárias. Os olhos dele se arregalaram enquanto deslizava pela tela, acompanhando os números. Santo Deus, Sofia! Você vale mais do que a Henderson Financial Group. Mais do que a família Short, mais do que qualquer pessoa neste casamento, na verdade. Como? Do mesmo jeito que você construiu o seu negócio, pai. Um acordo de cada vez. A diferença é que eu fiz sem a ajuda de ninguém, e sem deixar que levassem o crédito pelo meu trabalho. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo a música e as risadas que vinham do salão de festas. E agora? Ele perguntou, finalmente. Agora Emma tem um casamento lindo em um lugar que ela sempre vai lembrar. E talvez, se você tiver interesse, possamos conversar sobre como a Henderson Financial poderia trabalhar com a Morrison Properties em alguns projetos futuros. Você estaria disposta a fazer negócios conosco? Depois de tudo? Eu estaria disposta a fazer negócios com você, pai, mas como iguais. Não como a filha que precisa da aprovação do pai, e sim como a CEO de uma empresa que pode se beneficiar de uma parceria. Ele assentiu devagar. Acho que eu gostaria disso. Ótimo. Peça para o seu pessoal ligar para o meu na segunda-feira. Ele riu. Uma risada de verdade, surpresa e genuína. Quando foi que você se tornou tão implacável? Eu aprendi com o melhor. À medida que a noite chegava ao fim e os convidados começavam a ir embora, me vi me despedindo da Emma uma última vez. Obrigada, disse ela, me abraçando forte. Por tudo, pelo espaço, por ter vindo, por não ter deixado eu estragar tudo completamente. Você não estragou nada, Emma. Só aprendeu algo importante sobre fazer suposições sobre as pessoas. O quê? Que você nunca sabe do que alguém é capaz até dar a essa pessoa um motivo para mostrar. Dirigi de volta para meu apartamento de cobertura pensando nos acontecimentos das últimas 24 horas. Minha família passou 3 anos acreditando que eu era um fracasso, que tinha desperdiçado meu potencial e envergonhado o nome Henderson ao abandonar o mundo deles. O que eles não entendiam era que eu não havia jogado nada fora. Eu tinha investido todo o meu talento, meu conhecimento, minhas conexões e, sim, minha raiva em construir algo maior e melhor do que qualquer coisa que eles já tinham sonhado. O casamento era apenas o começo. Na segunda-feira, eu teria reuniões com 3 grandes incorporadoras, uma sessão de planejamento urbano para a expansão do novo distrito cultural e uma teleconferência com investidores sobre o IPO da Morrison Properties que estávamos planejando para o próximo ano. Mas naquela noite, eu era apenas Sophia Anderson, a mulher que possuía o mais belo espaço de casamentos de Chicago e que finalmente tinha recebido o pedido de desculpas que merecia da família que nunca acreditou nela. Às vezes, a melhor vingança realmente é viver bem. E às vezes, se você tem muita sorte, ela também pode ser o começo de algo melhor do que vingança, uma reconciliação construída sobre respeito em vez de suposições, amor temperado com compreensão e uma família que finalmente enxerga você pelo que realmente é, e não pelo que achava que você deveria ser. Ao adormecer naquela noite, sorri, lembrando da ligação aflita de Vitória mais cedo. Ela não fazia ideia de que o erro dela havia me dado algo que eu nem sabia que queria, a chance de mostrar à minha família que a filha que eles haviam descartado como um fracasso se tornará a mulher capaz de transformar ou arruinar seus momentos mais importantes com apenas um telefonema. Amanhã todos acordariam em um mundo diferente. Um mundo em que Sophia Henderson já não era a decepção da família, mas sim Sophia Anderson, CEO da Morrison Properties, a mulher que transformou a rejeição da própria família na motivação para erguer um império que eles jamais imaginaram. E, sinceramente, isso tinha um sabor melhor do que qualquer casamento que eu já tivesse presenciado.